Graça e paz a todos, amém? Louvado seja Deus. Gostaria aqui também antes de iniciar, agradecer a vinda de vocês, né? Hoje nós estamos aqui num bom número, que maravilha, que bom. Obrigado por terem vindo. E obrigado também a todos que participarão, né, assistindo essa aula que será dada, não está sendo ao vivo, mas depois terão oportunidade, né? Por isso que eu não vou nem dar boa noite para vocês, e de repente bom dia para alguns outros aí, boa tarde, eu não sei que hora que eles vão assistir, mas com certeza muitas pessoas ainda assistirão essa aula, né? Nós teremos a oportunidade dela desfrutar. Hoje nós vamos dar seguimento a esse módulo que nós estamos tratando sobre dons ministeriais, hoje falando sobre o mestre. Mas antes de nós darmos início, vamos nos colocar em pé, se possível for, tá bom? Para aquele que pode, consegue. Nos colocar em pé, vamos fazer oração. Eu já lhes pedi pela sua sobrinha Natália e também para o moço, né? Para o Lucas, né? Isso, marido da Bruna, né? Que estão enfermos ali, precisam ser atendidos por Deus, né? Socorridos por Deus, tá bom? Então vamos fazer essa oração em nome de Jesus. Deus sabe de fato o que está acontecendo. Pai, nós entregamos nas tuas mãos o Lucas, e nós entregamos a Natália nas tuas mãos, Pai. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, possa guardá-los, ó Deus, no teu nome. Que o seu Espírito esteja atuando, agindo, operando, Deus, porque operando o Senhor ninguém pode impedir. Então, Deus, nós fazemos aquilo que está no nosso alcance, que é orar, Senhor, e buscar a sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Quanto, Senhor Deus, a aula de hoje, Pai, que o Senhor esteja na frente, porque o Senhor está, Senhor Deus amado, à frente de tudo, Senhor. Se nós estamos aqui é pela sua graça, bondade e misericórdia. Quem está aqui, Senhor, ministrando é alguém pequeno, Senhor Deus, como todos os demais. Porém, Senhor, nós rasgamos o nosso coração e buscamos o Senhor, meu Pai, uma palavra, Senhor Deus, que venha, Senhor, trazer para os teus filhos o ensinamento, Senhor, acerca daquilo que tu queres para nós, Pai. Nós somos totalmente dependentes de ti e eu peço, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós. Abençoe esses irmãos que estão aqui, que vão desfrutar desse ensino e também aqueles que terão a oportunidade de desfrutar depois, meu Pai amado, assistindo pelas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Os amados irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. Então nós já vimos, nós já estudamos, né, dentro desse módulo baseado no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 11, que eu acredito até que os irmãos até decoraram, né, o versículo de tanto que nós falamos dele. Né, aquela sequência onde nós encontramos que Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Né? Nós já vimos isso. E estamos então estudando dentro desse módulo a respeito desses dons que são considerados, que são de fato dons ministeriais. Já foi falado sobre o apóstolo, já foi falado sobre o profeta, sobre o evangelista, pastores, e hoje cabe a mim falar sobre o mestre. Eu acho que nem deveria ser eu para falar sobre o mestre, né? Porque nós temos outro mestre aqui, que é o nosso querido pastor Donizete, né? Mas vamos procurar trabalhar dentro dessa visão que Deus nos dá, que vai ser muito bom para a edificação de todos nós aqui. Amém? Já estudei a palavra, estou preparado aqui, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos lá. Então, queridos, primeira coisa que eu quero aqui abordar é o seguinte, que existe uma discussão no meio teológico a respeito do dom do pastor associado ao dom do mestre. E eu já vou começar a ministrando essa aula falando de que não é exatamente isso. Porque o dom do pastor é um e o mestre é outro. Eles estão desassociados. Nós vemos isso nas Escrituras, embora haja uma linha, né, uma corrente de visão onde as pessoas fazem essa junção, dizendo que são 4 dons ministeriais, mas na verdade não são 4, são 5 mesmo. Porque lá em Efésios vai dizer, né, pastores e mestres, então alguns juntam, né, pastor e mestre.
E nós vamos perceber que não é bem assim, né? Porque o mestre é muito mais profundo. O mestre vai muito além do que alguém que é apto para ensinar. Ser apto para ensinar é uma coisa e ser mestre é outra coisa. Tá certo? Tá bom? Então nós vamos caminhar dentro disso. Primeiramente, pegando o capítulo 12 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, aonde nós vemos já essa desassociação, nós vemos essa separação. Quando o apóstolo Paulo vai dizer a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. E depois vem os dons espirituais. Primeiro é apresentado para nós 3 dons ministeriais, depois vem operadores de milagres, dons de curar, e aí dom espiritual, que com certeza nós também teremos a oportunidade de abordar esse assunto, né? Se o nosso coordenador de ensino aprovar, né? De repente engatilha nesse ou então numa outra oportunidade, que nós então teremos a oportunidade de falar sobre esses dons espirituais. E aí aparece o governo, né, que faz parte dos dons ministeriais, e aparece variedades de línguas. E aqui nós vemos essa desassociação, essa separação. Se lá em Efésios aparece pastores e mestres, aqui aparece, né, tão somente o mestre. E aparece aqui em terceiro lugar. Mostrando para nós que não há uma sequência no que diz respeito a uma hierarquia, né? Nós estamos falando sobre isso já há um certo tempo, quando falo de primeiramente apóstolos, no que diz respeito ao primeiro trabalho feito, né? Que o trabalho sempre começa com um trabalho apostólico, né? Trabalho apostólico. Mas os dons, todos os dons são úteis e necessários para a igreja e não há distinção, né? Em determinados lugares há até uma correria, uma corrida para poder assumir cargos, né? Cargos, e mais as pessoas ficam assim afoitas não se contentam tão somente em ser usado, mas eles querem cargos, serem representantes de igrejas e denominações ocupando cargos. E aí é uma disputa que não é legal, né? Essa disputa não é legal no meio do povo de Deus. E então, baseado em Efésios, né, que nós já vimos, alguns fazem essa confusão toda, né? Quando diz que ele estabeleceu outros como pastores e mestres. Mas nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós já vemos desmantelado essa versão, essa colocação. Embora possa parecer que todo pastor seja mestre, e todo mestre seja pastor, também não é exatamente assim. Né? Não é totalmente assim. O mestre, às vezes, ele pode não ser pastor, o pastor pode não ser mestre. Tá certo? O pastor, ele se preocupa de uma maneira incrível com a ovelha. Né? Jesus amado. A ovelha está sofrendo, ele está sofrendo junto. Ele perde a noite de sono. E o mestre, ele já tem uma outra pegada, que é no que diz respeito à palavra de Deus. A descobrir coisas novas, coisas ocultas, né, que são reveladas ao mestre. O mestre, então, passa para frente, né, passa para aqueles que são líderes e assim por diante. Agora, o pastor, ele pode ser mestre também. Isso não quer dizer que o pastor não pode ser mestre. O pastor pode ser pastor e ser mestre. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a pessoa pende mais para um lado do mestre do que para o lado do pastor. E tem pastor que pende mais para o lado do pastor, daquele que cuida da ovelha, está bem próximo, do que o mestre, né? Tá dando para entender? Então, são dons que são dons desassociados que Deus deu para o crescimento da igreja, para a edificação do corpo. Uma coisa é certa, na verdade, todos os ministérios, no que diz respeito aos dons ministeriais, precisa-se haver aptidão pelo ensino, ser apto para o ensino. Todos eles. Não tem como o apóstolo não ser apto para o ensino. Não tem como um profeta não ser apto para ensinar. Não tem como um evangelista não ser apto para ensinar. Não tem como. Não tem como um pastor não ser apto para ensinar. Eu estou falando isso, e o mestre então nem se fala. Estou falando isso porque aí alguns podem pegar 1 Timóteo capítulo 3, né, que vai nos dizer que é necessário, no versículo 2, né, é necessário, portanto, que o bispo, aí pode pôr o presbítero ou pastor, né, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, tem que ser apto para ensinar. E aí alguns pegam isso para dizer, não, ele tem que ser mestre, mas não.
Esse apto para ensinar é para todos. Aliás, se nós pararmos para analisar, essa questão de ser aptos para ensinar, ela é dada assim pelo próprio Jesus, porque Jesus ele ensina os discípulos. Veja bem onde vai essa questão de ser apto para ensinar. Ele ensina os discípulos, né? Os discípulos, então, depois se tornam apóstolos e tal, e exercem seu ministério, e eles pregam para a multidão, e Jesus, segundo alguns pesquisadores, ele gasta 70% do seu tempo aqui na terra ensinando. E o ensinamento de Jesus era para ser levado à frente. Então, por exemplo, nós aqui estamos sendo treinados no ensinamento que Deus nos dá. Todo ensinamento é para ser levado a outros. Então, o ensinamento, gente, é para chegar até aqueles que são leigos, para que os leigos acreditem, tomem posse da palavra e possa passar ensinamento para o outro. Então, ser apto para ensinar é para todos. Não só para os ministérios, não só para aqueles que são líderes e ministros, mas para todos. Quando você ensina uma criança em casa, né, a criança leva alguma coisa para a escola, ela vai ensinar aquilo que ela aprendeu. Então, ela já se torna apta para ensinar as crianças. Os irmãos concordam? Então, esse ser apto para ensinar, é claro que numa maior proporção, né, ela deve se ter, o pastor deve se ter. Mas nós não podemos confundir isso. Porque o mestre, ele vai além. O mestre, gente, o mestre é mestre. Né? E o maior referencial para nós é o mestre Jesus. O maior exemplo para nós é Jesus. Porque Jesus, irmãos, ele é o mestre dos mestres. E glória a Deus que o mestre dos mestres está aqui. Ele está aqui nos ensinando para que a gente possa ensinar outros, para que outros possam ensinar outros, para que vidas possam se render ao Senhor, se render aos seus pés. Né? Essa é a missão da igreja. Olha só como esse mestre é tremendo. Capítulo 7, versículo 28 do Evangelho que escreve São Mateus diz assim: quando Jesus, olha a pegada do mestre, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então a palavra ensinada por Jesus, ela tinha, eu vou dizer aqui num termo mais jovem, né? Embora que o jovem já mudou muito o discurso. De repente, isso que eu vou falar aqui já é velho, antigo, né? Mas a pegada de Jesus é outra. A pegada do mestre é outra. Olha o que nos diz a palavra. Diz assim que as multidões ficavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade. E é isso que Deus requer de nós. Que as pessoas fiquem admiradas em ver a sabedoria que Deus nos dá. E é interessante, gente, que essa sabedoria, ela é oferecida a todos. Eu sempre falo disso e não é muito falar, repetir várias vezes, que Tiago diz no capítulo 1, verso 5. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, a ninguém impropera, a ninguém nega. Peça, porém, com fé, não duvidando, né? Ali diz, porque o que duvida é como uma onda agitada pelas ondas do mar, né? Então, é todos. Você precisa de sabedoria, eu preciso de sabedoria, e essa sabedoria, ela é revelada pelo Mestre Jesus, por intermédio dos ensinamentos, por intermédio da doutrina dos apóstolos, que há uns dias eu falei atrás, né? Tempo atrás eu ministrei sobre isso, sobre a base da igreja, falando sobre a doutrina dos apóstolos, que você pode desfrutar ali na sua casa. E hoje, se tem uma facilidade muito grande, embora que tem que peneirar, né? Pois que as redes sociais deu voz para todos, fica difícil você não ter condição de descobrir, de perceber, de aprender o que tem sido dito. Claro que com critério no que diz respeito a se cuidar para não engolir alguma heresia, né? Alguma coisa que não venha da parte de Deus. Então todo ministério tem essa incumbência de ensinar. Porém o mestre, como foi Jesus, é totalmente diferente, totalmente diferenciado, ou seja, é muito mais profundo nos assuntos que aborda. Mateus 13, também, versículo 54, vai nos dizer assim: chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, olha só,
De onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Olha que lindo, gente, quando alguém, podendo ser usado como mestre, de repente ele impactar alguém e alguém dizer, né, de onde lhe vem essa sabedoria toda? Eu conheço esse homem aí, conheço essa mulher, mas de onde que vem isso tudo? Né? Sabedoria nós sabemos que vem da parte do Senhor, né? Da parte do Senhor. E é dada a todo aquele que busca, todo aquele que deseja, ele pode receber da parte do Senhor esse dom, porque ele é útil, ele é necessário e a igreja precisa ter um mestre. Amém? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nós vemos também essa desassociação, né? Quando nós olhamos para a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, aqui é apresentado profetas e mestres. Aqui nessa igreja já não tem nem a presença aqui, não tem um intitulado apóstolo, né? Não que já não havia sido feito um trabalho apostólico, um trabalho, mas na verdade evangelístico, né? nas imediações. Nós vemos ali o Estevão, vemos ali o Felipe. Mas aqui essa passagem nos fala sobre a separação de alguém que seria levantado como apóstolos. E aqui, gente, olha, presta atenção que aqui o pastor ele está desassociado do mestre, ou seja, o mestre está desassociado do pastor, porque aparece aqui, olha só, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, não é isso que está na sua Bíblia? Profetas e mestres, não fala aqui de pastor, não fala, né? Profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E aí sim, lá em Antioquia, servindo eles, né, os profetas e mestres, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí começa a primeira viagem missionária por intermédio de Barnabé e Saulo. Mais comandado até pelo Barnabé do que pelo Saulo. Depois, no retorno, né, quando eles voltam organizando a igreja, e há aquela separação que nós vimos de João Marcos, né, aquele que escreveu lá o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, né, que o Barnabé queria levar para ser seu sobrinho, enfim, achar ele útil, e Paulo rejeitou. Né? Paulo disse, não vamos levar agora. Não vamos levar, não é hora, porque tem tempo para tudo debaixo do céu. Né? E aí, lá na frente, Paulo manda trazer o Marcos, porque o Marcos lhe seria muito útil para a obra. Não é isso? Então, houve ali uma discussão, e os irmãos já sabem disso aí tudo. Separai-me, então, Barnabé e Saulo. E ali começa, então, essa obra, e nós vemos aqui nessa citação em Antioquia, essa desassociação. Não aparece pastores e mestres, aparece os mestres. A partir da fundação das igrejas, nessa missão que eles foram fazer, então surgem os ministérios, né? Os apóstolos voltam confirmando, e aí são estabelecidos pastores, né? Líderes na igreja, embora que a palavra pastor, o nome pastor, aparece poucas vezes na Bíblia, mas presbíteros que presidiam nas igrejas, e aliás era um presbitério plural, né? Como na igreja de Jerusalém, o presbitério era plural por Pedro, Tiago e João. No início da nossa caminhada, nós começamos com o ministério plural, né? Era Pedro, Tiago e João, era essa a nossa base. Depois mudaram no decorrer da história, né? Mudaram, mas assim, ficou sempre firme no meu coração que a igreja não é formada por um, né? Não é um que organiza e que cuida. Né? É um grupo de pessoas que vai trabalhar e onde haverá um presbitério plural. Né? Claro que terá sempre alguém que vai dar a última palavra, né? Como foi no caso de Pedro, na iniciação da igreja de Jerusalém, e depois o Tiago, naquele concílio que teve quando quando discutiam se a condição de Paulo sair e pregar o evangelho para os gentios. Né? Então teve lá eles tiveram que dar aquela conferida, e o Tiago dá a última palavra. Sempre tem alguém que vai dar a última palavra, mas o ministério ele é plural na Bíblia. Né? Então, a partir dessa primeira viagem é que aparece, né? Surge então. Comprova-se com isso essa desassociação do pastor e do mestre. Eu quero que fique assim bem gravado no coração de vocês que o mestre, né? O mestre e o pastor são desassociados.
Tá certo? Eu até adiantei aqui, né, que já havia lá uma coluna, mas vamos lá. Então, eu vou falar sobre os níveis de ensino. Já vimos acima a declaração de Paulo a Timóteo, na questão do pastor ter capacidade, né, ser capacitado para ensinar, como está escrito ali, né, em 1 Timóteo capítulo 3. No começo mesmo dessa nossa nova etapa, onde nós resolvemos chamar os irmãos para dar assim, uma sustentação para que a obra fosse assim, bem firmada, nós falamos muito sobre isso. Né? Aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja, porém é necessário que... Aí várias recomendações de Paulo a Timóteo, onde entra também a questão do ser apto para ensinar, né? No meio daquilo tudo lá. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, nós vamos dizer, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Eu quero dar uma pausa aqui, irmãos. Sabe, quero dar uma paradinha aqui. Parece que eu vou desviar um pouquinho o assunto, mas nós vamos voltar lá, tá bom? É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim, ele deve ser brando para com todos. Isso aí, gente, isso é questão de obrigação de alguém que está à frente de um trabalho. Sempre brando. Enquanto, se alguém entrar na guerra, você luta pela paz. Enquanto exultam pela guerra, você teima pela paz. Isso é princípio de Deus para nós. E aqui nós vemos o apóstolo falando claramente, né? Paulo falando claramente, que é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, para instruir, e aí diz mais, é nisso até que eu quero também pegar, e ser paciente. Porque, gente, lidar com o povo é complicado. É complicado. Tem que ter uma paciência, né? Tem que ter uma paciência que só Deus na causa. Os irmãos não têm noção de como é lidar com o povo. Porque nós somos diferentes, nós estamos na unidade, mas nós não somos uniformizados. Cada um tem um pensamento. Gente, esse vídeo vai chegar no ouvido de muita gente vai dizer, eu não concordo com isso. É assim que funciona. Então, quando a palavra fala que nós devemos ser brando, né, e ser paciente, mesmo sabendo e crendo que a instrução está vindo da parte de Deus, na nossa visão, nós devemos pensar, irmãos, que se nós não agirmos com paciência com aquele que está ouvindo, nós vamos transgredir, por mais que a gente esteja assim ministrando, sendo líder, nós estaremos transgredindo um preceito dado pelo Senhor, porque está escrito aqui que nós temos que ser brando para com todos e ser paciente. Então, eu tenho que ser paciente. Como que nós somos na nossa casa com os nossos filhos? Já pensou, gente, se pegasse os filhos e jogasse na parede? Cada malcriação, já pensou, Fabiano, isso? Que coisa horrorosa que seria, gente? Que pancadaria. Aí o filho cresce um pouco, o filho quer pegar o pai. Por isso que filho, às vezes, mata pai mata filho. E por que nós temos paciência dentro da nossa casa? Com os nossos familiares, quando nós vemos coisas erradas, às vezes, acontecendo, e nós lutamos para colocar as regras ali dentro. Não é, gente, não é por negligência nossa. E quem está falando aqui é o pai de 7 que cuidou de 8. Então eu sei do que eu estou falando. Não é? Já pensou, gente, que jogasse na parede? Não é assim. Agora, dentro da casa de Deus, não é diferente. Nós temos que ser brando para com todos e paciente, da mesma maneira que nós temos tido paciência lá dentro da nossa casa. Não é assim? Paciência. Porque não vai ser fácil nós sermos unânimes em tudo. Vai ter coisa dentro da igreja que um vai pensar diferente do outro. Mas nós precisamos ser prudentes e ser mansos, né? e ter paciência. É bom que notemos isso, porque o próprio apóstolo Pedro, eu senti de falar isso, gente. O próprio apóstolo Pedro vai dizer assim na carta, primeira carta, no capítulo 5, verso 2. Pastorear, e agora está falando de pastorear, né? O rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não é para ser constrangido, eu sou forçado a fazer nada disso, é por amor, né? Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, né? Não é para ganhar nada, não é para ganhar dinheiro, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como
dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então é dominador, sabe? E existe isso. Existem esses três lados aqui. Né? Existem essas três coisas aqui. No catolicismo se lida muito com um erro, uma falha, né, da liderança. Alguém pode dizer a idolatria, mas não é idolatria, né? É dos líderes mesmo, que eles praticam uma coisa, no meio evangélico é outra coisa. Né? E aqui fala sobre isso. Não por sorte da ganância, tem muita gente correndo atrás por ganância. E a ganância não só no que diz respeito a dinheiro, gente, mas ter uma ansiedade, um desejo de estar no topo, sabe? De ser visado por todos, e ser ovacionado por todos, e ser bonzão em todos, para que todos reconheçam que ele é. Mas o único que é, gente, se chama Jesus Cristo. É ele que é Senhor. É ele que tem que ocupar o primeiro lugar, sempre eu falo isso, primeiro lugar de Jesus, segundo lugar de Jesus, terceiro lugar de Jesus, todos os lugares da igreja é de Jesus, é Jesus que morreu por nós na cruz. Tá certo? Então temos que ser modelos do rebanho e não agirmos de maneira nenhuma como dominadores daqueles que nos foram confiados. Tá certo? Dominador, nunca. Agora, a instrução nós temos que dar, né? Essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. Ensinar, dirigir, conduzir, mostrar o caminho. Agora, ditador, não, jamais, né? E, infelizmente, isso tem ocorrido, né? E diga-se de passagem, muito no meio do povo de Deus. Quando nós olhamos para o que está escrito em Hebreus capítulo 5, verso 12, vemos a importância de crescimento exigido por Deus para o seu povo. Olha só, Hebreus 5, 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasses como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, esse texto nos mostra a intenção de Deus de preparar o povo no geral para serem cooperadores no sentido de ensinar as coisas do reino como adultos, né? Para que as pessoas atinjam o nível de serem adultos espirituais. Porque é muito ruim lidar com criancice, né? No meio do povo de Deus. E nós também podemos cometer esse equívoco de nos tornarmos, de repente, crianças, né? Crianças que ficou no meio do caminho sem saber, né, que o Senhor ele tem tempo para tudo debaixo do céu. Amados irmãos, vamos entrar num detalhe aqui que eu achei importante colocar, que é a questão da história da igreja. Né? Aqui eu sei que tem pessoas de mais de 40 anos de caminhada e que viu isso, né, durante décadas. Entrei na 5ª década, mas eu vivi nessas 4 décadas passadas. E eu vi aquilo que aconteceu nas décadas de que eu participei da igreja, mas também já ocorria antes. Foi modelo para nós a CCT. A questão de não ser o pastor, ministrar os ensinos na igreja. A igreja ela sempre, no decorrer de muitos anos, ela era ensinada por pessoas que eram levantadas para cuidar da escola dominical. Os irmãos lembram disso? Né? Ainda hoje existe isso. Vinha lá uma revista, né, preparada, elaborada, claro que algum mestre trabalhou, porque toda igreja tem que ter um mestre, tem que ter alguém por trás, né, para dar essa capacitação para outros ensinarem, mas geralmente não eram os pastores. Não eram os pastores. Né? Os pastores eles ficavam mais ali na supervisão, ficavam assistindo uma aula de escola dominical, às vezes nem participava. E quem cuidava mesmo, em alguns lugares até ainda cuida, são outros que não são pastores. E essa incumbência, gente, ela não que não se deva outros passarem aulas, não tem nada a ver, eu não estou falando disso, que os irmãos entendam bem. Mas o líder, o pastor, ele tem que ser apto para ensinar. Né? Ele tem que ser apto, ele pode não ser um mestre, mas ele tem que ser apto para ensinar. Então, por muito tempo aconteceu isso. É importante, então, nós entendemos que o mestre sempre terá uma profundidade maior do que os demais por ser isso necessário. Até anotei isso aqui.
Porque ele vai ter esse entendimento de que a igreja ela precisa ser uma igreja crescida. Claro que com muita paciência, né? Às vezes com o pé no freio, segurando, alguns vão crescer mais, outros vão crescer menos, né? Mas a intenção é sempre levar a chegarmos à estatura de varão perfeito, né? Todos nós. Hoje nós percebemos que mudou esse trabalho, né? Na edificação da igreja, no ensino da igreja, em muitos lugares, mas ainda em alguns outros existe essa questão, né? O máximo que se fazia eram umas pregações evangelísticas, né? O pastor na frente, uma pregação evangelística, uma exortação para o povo, tal, mas o ensino ficou meio por conta assim, de um grupo de pessoas que algumas vezes eram capacitadas a fazer e outras vezes não, mas se fazia assim. Mas a igreja ela precisa ser bem dirigida nesse aspecto, né? E aqueles que forem levantados, eles poderão trazer as aulas, os ensinos, como aqui já aconteceu muitas vezes. Inclusive tem pessoas que ela vem falar que você percebe assim uma coisa diferente nelas, né? Elas vão falando umas coisas assim, você fica impressionado em ver. Você olha e não está exercendo um ministério no ensino, mas que interessante esse irmão. Você observa bem irmãos e irmãs agindo assim, e você fica pensando, da onde é igual a pergunta daquela multidão, né? De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa ciência, né? Vem direto da parte do Senhor. Então, mas no tempo certo, no momento certo, né? O Senhor sempre vai usar. De uma forma ou de outra, Deus vai usar, né? Eu até anotei aqui que há certas observações dos mestres que nos deixam impressionados. E alguns novinhos já, você percebe assim, os traços de mestre. É só dar uma aprofundada e os pastores, os líderes, chegar um pouco mais próximos, que eles se tornam mestres, né? E retomando então o exemplo de Jesus, irmãos, que além de impressionar o povo com curas, sinais, milagres e prodígios, também maravilhava da sua doutrina, levando o povo a crer nele, né? Porque isso é importante. Eu até vou entrar aqui num assunto daqui a pouco a respeito dos gregos. Mas antes disso, os gregos ficaram impressionados com a sabedoria de Jesus. Mas antes disso, João 7,45 fala de uma ordem que é dada pelos líderes ali do templo, né? Os sacerdotes que mandam prender Jesus. Mandam prender Jesus, porque eles ficaram com ciúmes, com inveja do que Jesus fazia, da maneira que Jesus era visto. E então eles mandam prender Jesus. E diz o versículo 45, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram, olha só, por que não trouxestes? Perguntaram, por que não os trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como esse homem. Oh, coisa linda, né, gente? Aleluia. Então esse é o nosso mestre, gente. Por que não fizeram isso? Porque não tem jeito, ele fala, quando ele fala é bênção, né? Responde, jamais alguém falou como esse homem. Então aqui os chefes dos sacerdotes, gente, culpavam esses cargos importantes, eles ali irados, eles mandam prender, mas os guardas voltam impressionados. Chegaram lá, ao invés de eles prenderem Jesus, eles ficaram parados ouvindo Jesus ensinar. E depois Jesus ensinou, eles pegaram a bolsinha e foram embora. E chegam diante dos líderes deles ali e diz ainda, ninguém fala como esse homem, né? Eles voltam convencidos do erro dos sacerdotes, e isso precisa acontecer com a igreja. E o dom do mestre, ele leva isso, né? O mestre, ele tem essa, como eu disse agora há pouco, essa pegada para poder trazer essa revelação para o povo. Dentro de um ensinamento assim mais profundo, uma averiguação de coisas assim no meio da teologia, eu percebi assim que os gregos, pelo menos é uma parte que ensina isso, não precisa se pegar assim na totalidade, de repente alguém pensa, não, mas não é isso, não tem problema. Mas eu achei interessante passar isso para vocês, que dentro dos ensinamentos, né, de um ensinamento mais profundo a respeito dos gregos, há uma indicação de que quando os gregos eles querem falar com Jesus interessados na oratória de Jesus.
na sabedoria de Jesus, no conhecimento de Jesus, porque a sabedoria de Jesus, ela atravessou fronteiras. A sabedoria de Jesus foi notada não só pelos judeus, mas a sabedoria de Jesus foi longe. E aí os gregos, eles ficaram de olho em Jesus. Ficaram de olho em Jesus. Então essa citação vai ter que trazer isso. Embora Jesus tenha se tornado uma pessoa pública, né, nós podemos pegar esse sinal, e é isso que dizem, né? Embora ele sendo uma pessoa pública, mas era difícil chegar perto dele. Não era fácil chegar perto de Jesus, né? Haja visto quando nós pegamos, por exemplo, a citação do capítulo 19 desse mesmo evangelho, aonde nós, de Mateus, né, onde nós vemos as crianças, querendo, os pais ali querendo trazer crianças para que Jesus tocasse nelas. Jesus repreende, né? Repreende os discípulos, porque os discípulos não quiseram deixar as crianças chegar perto para serem abençoadas. Então havia uma dificuldade. Se hoje, gente, um líder político, quando ele se reúne, quando ele ajunta o povo na Avenida Paulista, é uma multidão de gente, e é difícil chegar perto da pessoa, imagina só Jesus naquele tempo. Mas, não só isso, mas quando chega, em outras ocasiões, nós vemos esse Jesus, aquela mulher que vai se arrastando para tocar na orla dele, de repente, se eu conseguir tocar na orla, né, eu vou ser curada, ela é curada, enfim, era muito difícil chegar perto dele, por ele ser alguém já bem, assim, bem visto, né, no meio daquele povo. Aí, gente, nós vemos o capítulo 12, 20 de João, olhando assim para essa questão dos gregos, que entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos, e esses, porém, se dirigiram a Felipe, mesmo na dificuldade, aqui também apresentasse dificuldade de se chegar perto dele, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, olha, chega para o Felipe, eu acho que ficou crescido, né? Senhor, nós queremos ver Jesus. O Felipe, ele não toma decisão sozinho, interessante isso, né? Ele não toma decisão sozinho, mas diz assim o texto: Felipe foi dizê-lo a André, né? E aí, consentimento ali, eles consentindo um com o outro, eles foram então comunicar a Jesus. E até eu fiz assim, a anotação aqui, nessa passagem vemos que Felipe, indo até André, para depois ir até Jesus, e representa que eles estão então, os discípulos, trabalhando até como segurança de Jesus, guardando, né, Jesus. Mas nessa questão, eles abrem para esses gregos, porque não era uma visita qualquer, eram gregos, né? É bom lembrar que antes dos romanos assumirem o controle do mundo, eram os gregos, né? Eram os gregos que comandavam o mundo. E para eles o que interessava era a oratória, a sabedoria. E aí, gente, quando nós vamos caminhando dentro dessa visão, nós percebemos que Jesus, quando ele recebe a informação de que os gregos estavam ali, alguns poderiam pensar assim: opa, agora é minha hora. Agora sim, agora eu não vou só aqui ser rejeitado aqui, não vou só falar aqui para Israel, não. Agora eu vou ser levantado como um rabi no mundo, né? Já pensou? Agora sim, tira foto de frente, de costa, do lado. Não é verdade? Gente, misericórdia, tem tanta gente querendo isso, já pensou que oportunidade? Quando o Felipe ouve, o Felipe fica impressionado, o Felipe fica feliz também, porque, né, ele estava ali, porque os irmãos sabem muito bem que os discípulos, eles seguiam Jesus, mas na verdade eles estavam pensando no trono, né, sentar um à direita, outro à esquerda, eles queriam lugar. Lembra da mãe, da mulher de Zebedeu, pedindo para Jesus: quando sentar no seu reino, subir no seu reino, eu quero que o meu filho, um sente à direita, outro sente à sua esquerda, lembra disso? Essa era a intenção dos discípulos. Bom, ele vai acabar com o governo romano, né? Ele vai subir e vai ser grande, então nós vamos também. Filipe fica feliz, né, gente? Corre para André. Ele poderia dizer assim: não, deixa o mestre, não vamos incomodar o mestre. Não. Mas não, ele vai lá e fala para o André, e o André fala, o André fica animado também, né? Chega para Jesus, entusiasmado: olha, tem gregos aí querendo falar, de repente assim, tem gregos aí querendo te falar com você, com o senhor e tal. Mas aí, gente, nós vamos ver Jesus partindo totalmente para o inverso.
Que lindo Jesus, irmãos. Ah, eu amo tanto Jesus. Acho lindo Jesus, gente. Jesus já age totalmente contrário do homem. O homem quer o primeiro posto, o homem quer o primeiro lugar, o primeiro fotinho, não é isso, gente? O homem quer like, né? Like, não é isso? É assim, fotinho e tal, aquela coisa toda, né? Mas Jesus não, Jesus é diferente. Eu quero ser como Jesus. Quem quer ser como Jesus aqui? Tem alguém mais? Então presta atenção, irmãos, que ele vai dizer, versículo 22, deixa eu ver se eu pego aqui. Olha só. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Olha só Jesus. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus, o Filho do homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Olha só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, agora é hora de morrer. Não é hora de aparecer, não é hora de viver, é hora de morrer. Porque tem tempo para morrer, sabe, irmãos? Caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E aí ele vai dizer, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. Angustiada por quê, gente? Ele está sendo procurado pelos gregos. Né? Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Olha só, gente, salve-me dessa hora. Isso lembra até o final dele lá, ele pedindo socorro. Afasta de mim esse cálice, Senhor. Ensinando o Pai Nosso, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Não é isso? Poderia ser o contrário, mas não. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Né? E aí ele estava falando a respeito do seu gênero de morte. Porque aquilo poderia atrapalhar o seu caminho para a cruz, a rota para a cruz. Um grande rabi conhecido mundialmente, de repente, poderia desviar a sua rota. Né? Então, por isso que ele pede que o livre desse mal. Claro que isso é uma visão teológica, né? É um segmento que eu achei interessante trazer para vocês. Eu achei assim, bacana, eu não tinha visto desse lado, mas achei muito bom. Ele disse isso porque sabia que não viria tão somente para pregar para os judeus, claro, mas também viria para morrer. Claro que a humanidade toda, todo mundo teria que ser alcançado, né? Porque em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Por isso ele fala que o grão caindo na terra precisaria morrer para a produção dos frutos. Com certeza esse convite para assumir o topo do mundo, no sentido de ser um rabi, o tiraria do alvo, ou seja, a morte da cruz. E às vezes isso pode acontecer com alguns que estão caminhando bem, tá trilhando legalzinho, mas de repente alguns podem ser tirados dessa rota para a cruz. Porque convém que ele cresça e que diminua eu, né? Então eu até coloquei aqui, já falei sobre isso, né? Isso corre no meio dos estudiosos. Se de fato isso, né, é isso que os teólogos defendem, essa visão, Jesus, antes de ter entregue a sua vida na cruz, ele passou por mais uma tentação. Tentação, e diga-se de passagem, gente, alguém que está sendo desprezado, alguém que está sendo perseguido pelos próprios patriotas, né, sofrendo ali. De repente aparece uma proposta boa, né, gente? Parece uma proposta boa, quero levar esse mestre para lá, bênção. Né? Ele poderia ter abraçado, mas não é isso. Isso não estava no coração de Jesus. Ele queria fazer a vontade do Pai. Voltando aos níveis, precisamos ter plena consciência de que em cada igreja tem que ter o seu mestre. Né? E esse não precisa obrigatoriamente ficar no mesmo lugar, ou seja, ele pode dar assistência, né? Ele pode, não sei se pode falar de assistência, mas ele pode dar uma cobertura para outras localidades que precisam, Senhor, também de seu apoio, no sentido de ser um mestre. Né? Ele pode ter, assim,
Nós vemos isso muito claramente na palavra do Senhor, quando no capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: ademoeço-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, e por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em toda a igreja. Ou seja, ele tinha esse costume de mandar daqui para lá, de lá para cá. Né? Ele fazia isso, ele faz isso com Timóteo, para que Timóteo lhe desse uma assistência ali como um mestre, né? Como alguém que ia ensinar e relembrar as palavras que Paulo havia ensinado. Então essa passagem ela mostra a preocupação de Paulo quanto ao ensino, que poderia ser lembrado sempre nas igrejas que estava cuidando, né? Porque nós já vimos que o apóstolo é aquele que funda a igreja, mas ele volta confirmando e cuidando. Não deixa abandonado, ele não passa no lugar de assim, vai, procura uma igreja que você... Né? Não é assim, nós fizemos muito isso, né, dona Zete? Vai para a igreja mais próxima da sua casa e tal, e não dava assim uma certa cobertura. Precisaria até ter sido dado, né? Mas fizemos o trabalho, né? Que deveria ser feito. O mestre, então, ao contrário do pastor, pode exercer a sua função fora da sua própria localidade, né? Agora, gente, partir para um outro lado, onde aparece Tiago dizendo, mesmo que fala que aquele que precisa de sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, agora nós vemos Tiago, gente, dando aí um alerta para aquele que quer ser mestre. Preste atenção no detalhe. 3:1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber um maior juízo. Quer dizer, então, que não pode ter mestre? Não é disso que Tiago está falando. Não vos torneis muitos de vós mestres, não quer dizer que se deve recusar o chamado. Nada disso. Mas sim, não se aventure a entrar num terreno minado, que não é para você, que não é para mim. É disso que a palavra está falando. Não queira entrar num ministério que não é para você entrar. Aqui está falando propriamente dito do mestre. Não faça isso. Isso não é o pastor Gilmar que está falando. É o Senhor que está falando na boca de Tiago. Amém? Os irmãos estão entendendo? Não faça isso. Não. A palavra é não. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Agora, a pessoa foi chamada para ser mestre. É outra coisa. Né? Nunca queira entrar naquilo que você não é chamado, porque o juízo vai ser muito pesado. Pensa numa coisa, até anotei, e pedi para a Rafaela anotar, pense em uma área que uma pessoa não pode brincar. Porque o Senhor ele trouxe ensinamentos preciosos, gente. Existem algumas coisas que são distorcidas nos dias de hoje, que vai ter punição. Por exemplo, tá? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Colocar as demais coisas na frente do buscar o reino de Deus, totalmente errado. Os irmãos entendem assim? Primeiro lugar Jesus falou, primeiro lugar é o reino dos céus. E as demais coisas vêm. Agora, eu faço uma pergunta para vocês, não tem gente divulgando primeiramente e às vezes colocando Deus na parede e dizendo, o senhor tem que fazer? Já viram isso? Quem aqui já viu isso? Levanta a mão aí. Não, o senhor tem que fazer. Não, gente. Não, ele não tem que fazer. Dentre esse ensinamento, existem outros ensinamentos. E é totalmente contrário à palavra, porque o apóstolo Paulo vai ensinar para Timóteo, e isso é tão complicado para a gente falar na igreja, porque alguns ficam até com raiva da gente. Ele diz assim, os que querem, ele fala assim, os que querem ficar ricos caem em tentações ciladas, as quais afogam os homens na condenação, né? Não é isso? 6:8, 1 Timóteo. Os que querem ficar ricos caem na condenação. Tu, porém, aí ele vai falar, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Pastor, mas não pode ser rico? Pode ser rico, mas não coloque nunca
as coisas na frente do reino de Deus. Seja rico, seja abençoado, abençoe outros, mas não coloque, não troque a palavra, porque a palavra de Deus é totalmente contrária. E ali o apóstolo vai dizer assim: muitos nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Está lá, gente, 1 Timóteo 6. E aí, gente, essa passagem é poucas vezes mencionada. E quando alguém menciona essa passagem, ele leva pedrada, mas é a palavra de Deus. Né? Então, não queira ser mestre, porque você pode distorcer uma palavra e aí complica. Novamente, eu estou dizendo para os irmãos aqui, para que fique bem gravado, não estou dizendo que não pode ser rico, tá certo, gente? Os irmãos entenderam? Não estou dizendo que não se deva trabalhar, lutar para ter sempre o melhor, não estou falando disso. Fazer boas viagens, comer uma boa comida, né? Ter lá uma casa confortável, não estou falando disso, mas estou falando, não coloque as coisas acima, né? Estou citando isso como exemplo, isso é um dos exemplos, mas existem outros exemplos também. Por mais atrativo que seja, então, esse ministério, é bom tomar bastante cuidado. O Tiago vai falar disso. Eu ouvi falar de um... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu ouvi falar de um evangelista renomado que ele diz assim: não exponha, nunca exponha suas dúvidas em púlpito. E hoje, como todo mundo ganha voz, né, pela internet, então tem para todo gosto. Você faz lá você faz um levantamento de uma mensagem que você quer levar na igreja, você faz lá, antigamente era todo difícil, né, Flávio? Era uma concordânciazinha, nem tempo de tiquinha, né? Era um negocinho pequenininho, né, pastor João? A gente, para buscar a passagem da Bíblia, era complicado, mas hoje você clica alguma coisa lá e tum, já vem aquele monte, né? E aí você não sabe nem de onde vem. E aí, de repente, vem do seu coração o interesse falar sobre alguma coisa, você pega algumas citações e, de repente, você pega gato por lebre. De repente, você leva alguma coisa que não é direcionada por Deus. E aí, gente? E aí você pode roubar alguém. Você pode chegar para alguém e falar assim, ó, você vai para a igreja, você vai chegar lá, você vai ser abençoado, Deus vai abrir as portas para você de emprego, Deus vai fazer, você vai ficar rico, vai ficar... Aí a pessoa fica, gente, ela perde até o que tem, às vezes. Acontece, gente. Ela vem, aí, não levando em conta que alguns dizem, você pode ir de qualquer jeito, fica de qualquer jeito, que Deus é misericordioso, levantou a mão, aceitou Jesus, você é salvo para sempre, glória a Deus, propriedade de Deus, filho de Deus. Aí a pessoa está vivendo no pecado, vem para a igreja, achando que pode viver de qualquer jeito, a bênção não vem, ele se afasta de Jesus e sai falando mal dos crentes, falando mal do nome de Jesus, por conta do ensinamento mal dado. Os irmãos concordam? Então é muito perigoso. Eu ouvi falar então desse evangelista, né, que ele fala, nunca pregue em púlpito aquilo que você não tem segurança. E, infelizmente, nós vemos muita irresponsabilidade, né, sendo ditas e sendo levantadas no meio do povo. Pessoas que tratam um assunto tão importante sem a mínima noção do risco que corre, principalmente, muitas vezes, por soberba, né? Pessoas que tratam de assuntos tão importantes com pouco preparo e, às vezes, polemizando assuntos difíceis para provar simplesmente a sua própria visão. Tiago faz questão de abordar esse assunto, né? Porque já naquele tempo havia esse problema, e hoje existe ainda esse problema em maior proporção, e os irmãos sabem disso. Em Mateus 5,19, questão de violar mandamentos, olha só. Mateus 5,19, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Jesus não está tratando aqui propriamente de não cumprir, mas sim de mudar o sentido daquilo que Deus ensinou. Então, quando vai trazer uma palavra, trazer um ensino, tem que tomar cuidado para não colocar algo que seja contrário daquilo que Deus ensinou. Procura o mestre, procura o servo de Deus, vai lá e pergunta, escuta, eu vi isso aqui na palavra, eu estou meio confuso, estou meio na dúvida, como é que é isso aqui? Né? Se não tem assim total segurança. Agora, olha só Apocalipse, gente. Apocalipse 22:18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida,
da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Então aqui está falando de flagelo, está falando de punição. Então tem que se tomar cuidado. Por isso que Tiago diz, não queira muitos de vós ser mestre. Mas se foi chamado, é chamado de Deus. Dedique-se a aprender mais e mais, a se aprofundar mais e mais e exerça seu ministério. Vá em frente. Amém? Não é para desencorajar ninguém. Agora eu não quero mais pregar a palavra, não quero mais ensinar, não é nada disso. Estou falando o que Tiago falou aqui, né? Pelo Espírito de Deus. Então João diz que isso ensina que vai ser severo, né? Essa questão, e nós precisamos tomar cuidado, né? Muito perigoso ensinar errado, desviando pessoas de um alvo que Deus determinou, né? Pela sua palavra. E às vezes ensinando o contrário daquilo que Deus determinou. É bom nunca pregar ou ensinar coisas do qual ainda há dúvidas, né? Nunca faça isso. Nunca faça isso. E existem muitas questões que são difíceis de se lidar. E não é bom tratar, né, perto de pessoas leigas. Outra coisa muito perigoso é lidar, por exemplo, um exemplo. Paulo até fala disso, né? Aos Coríntios. Ele vai tratar disso. Comida para ídolos, né? A bebida. Não. O problema é não se embriagar. Né? E você vai tratar perto de alguém que acabou de sair de uma casa de recuperação, ele vai encher o coco. Não é isso? É assim, né? Vai chegar lá, vai abrir uma latinha de cerveja perto de alguém que tem o problema, que a queda dele é para o álcool, ele vai lá, oxa, é o Gilmar que está tomando aquela cerveja. Né? Ele disse que o importante é não se embriagar, mas um pouquinho pode. Pronto, ele toma um pouquinho, né? Toma um cálicezinho de vinho, daqui a pouco ele enche o coco e vai para a casa de recuperação de novo. Isso não contando que pode até, de uma vez, cair aí numa sarjeta. E quem que é o culpado? Então, tem que tomar cuidado de tratar de assuntos, né, que não se pode tratar na frente de qualquer um. O ídolo nada é, usando também o apóstolo Paulo, dizendo, não, o ídolo nada é, salvo para aquele que considera. Aí, de repente, a pessoa está lá, vai fazendo o nome do pai, vai sair, vai passar a procissão da porta da casa dele, vai sair para ver a procissão passando, e vai ter que curvar a cabeça, né, porque não, o ídolo de si mesmo nada é. Mas eu tenho que respeitar essas pessoas que estão ali, né? Vai cantar até as musiquinhas, os cânticos, né? Que se canta lá, está errado. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Jogos de azar, né? Jogos de azar, não tem problema nenhum, tal. Trate perto de pessoas maduras, pessoas com as quais você sabe que não vai ter problema, tá certo? Então isso também é importante. Eu resolvi escrever aqui. Porque Deus entende, né? Deus entende a fraqueza do homem e Ele quer que o homem seja bem tratado. Bom, e a responsabilidade nessa área tem trazido muitos problemas para a igreja. Falsos mestres, 2 Pedro, deixa eu apressar aqui, 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, sempre vai ter falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresia destruidora até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Deve-se tomar muito cuidado de onde se traz informações, porque se existem, né, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, então vai ser exposto, e hoje o meio é rede social, né? Então, ao ver alguns líderes muito radicais, não permitindo que se ouça alguns outros líderes, né? Eu assim, fico observando alguns que proíbem, não ouça tal pregador, eu acho assim, um tanto quanto exagerado, né? Porque nós podemos pegar. Agora, no mesmo tempo, nós temos que trazer alerta para o povo, porque não é tudo que dá para se pegar. Aliás, gente, um crente maduro, vou falar algo aqui, um crente maduro, ele procura conselho com os seus líderes, com os seus pastores. Ele não vai soltando qualquer coisa. Eu sei, gente, que eu lido com um jeito maduro aqui, sabe? Ele que vem perguntar, fala assim, mas claro, meu irmão, não, é assim. O crente maduro, esse aconselho, ele não vai soltando qualquer coisa, não é assim, doutor Flávio? Não é. Não é, pastor João, não é, dona Zé, não é assim? É desse jeito, né? Então, ovelha, até anotei aqui, ovelha que é ovelha, de fato, não aceita qualquer coisa sem que tenha consultado seu pastor. Ele vai consultar assim, é de fato assim e tal. Exemplo de Paulo, gente.
Gálatas 2:1, 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, estou falando de Paulo, hein? 14 anos depois do seu ministério sendo exercido. Olha, 14 anos depois subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Paulo, apóstolo Paulo, depois de 14 anos exercendo a função, fundando igreja, trabalhando, ele sobe na direção dos antigos para ele pegar conselho para ver se ele estava correto, para ver se ele não estava correndo em vão. Então isso é necessário, isso é maturidade. Amém? Esse é o lindo exemplo de Paulo, que mesmo tendo convicção, né, naquilo que estava fazendo, tal. 1 Coríntios 14:29, tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Até os profetas têm que aceitar o julgamento. Se os profetas devem ter outros julgando o que fazem, por que os mestres não deveriam fazer o mesmo? Apolo manifestava graça no ensino, mesmo sem ter todo conhecimento sobre o batismo. Atos Apóstolos 18:24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, ele era, olha gente, como diz, ele era fervoroso de espírito, poderoso nas escrituras. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, olha só, como o homem era crescido, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus, querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus. Então, Apolo, ele foi alguém que mesmo sendo poderoso nas escrituras, ele procurou, ele aceitou os conselhos ali. Às vezes nós nos deparamos com revelações assim mirabolantes, né? Com fundamento bíblico, mas infelizmente é necessário que se tenha esse cuidado, né? Acho que o meu tempo já esgotou aqui. O melhor do que ensinar é aprender estudando a palavra, recebendo do Senhor sempre algo para edificação de si próprio, de outros. Os mestres devem discernir os diferentes níveis da maturidade. João 16:12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aí entra a questão daquele que ainda precisa receber o leite. Aí entra a paciência daqueles que ensinam, daqueles que comandam, né? Hebreus 5:14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a paciência tem que haver naqueles que servem ao Senhor, naqueles que estão conduzindo o rebanho. E a última citação aqui, para encerrar, capítulo 23, verso 5, em diante aqui de Mateus. Praticam, porém, todas as coisas, todas as suas obras, com o fim de serem vistos os homens. Pois alargam seus filactérios, aí falando daqueles líderes, né? Que alargavam seus filactérios, alongam suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Quando se fala não sereis chamado de mestre, não queira ser chamado, não queira ser ovacionado, não queira ser o grande, não queira ser o poderoso, mas exerça a sua função de mestre, porque Deus é que levantou, né? Deus levantou. Se Deus chamou você, se Deus levantou você, então exerça a sua função sem temor, porque Deus é que realizou essa obra, tá bom? Então que o Senhor Jesus Cristo abençoe os irmãos, que nos abençoe todos aqueles que terão acesso pela internet, né? Pelas redes sociais, e que possamos crescer um pouco mais na condição de ministro e servo do Senhor, tá certo? E que Deus levante mestres aqui para poder ensinar um povo que precisa aprender os ditos de Deus. Amém?